Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio, vamos continuar nossa tradição. Essa sim é tradição, hein? Diferente do Black Mirror, que começou há menos de um ano. Essa do Biografias faz 2. O dobro. Tradição. Tradição milenar aqui na escala de 2 anos. Bom, a intenção hoje é compartilhar um pouco de histórias das vidas de figuras às quais fomos expostos nos últimos meses, que lemos a biografia, ouvimos material no YouTube, nos sites da vida, que nos chamaram a atenção pela... Sites da vida. Sabe o que é sites da vida, né? O site da vida vida.com.br. Enfim, o objetivo aqui é compartilhar um pouco do que esses influenciadores históricos, os influencers originais, fizeram que poucos sabem, ou que talvez nem conhecemos os nomes, que pode ser que vire um filme eventualmente, né? Como foi no primeiro caso lá, o Desmond Doss. Ele ficou bem popular e a gente falou dele antes, né? Então, ó, VB aqui, ó, Chupa. hipsters originais. Ser pioneiro. Mas para fazer um outro link aqui, não só com continuação desse episódio que a gente lançou, até um ponto, provavelmente muitos dos ouvintes novos não tiveram a oportunidade de escutar. Esse link nas referências, o primeiro VB Biografias, falamos... Aqui me ajudem. Eu lembro que eu falei do Benjamin Franklin e do Elon Musk. Eu falei do Miyamoto Musashi e... acho que o cara do Procura da Felicidade lá. Sim. Eu mencionei ele, mas acho que eu não entrei a fundo na... E o Pedro falou de... Quem que você falou, Pedro? Desmond Doss. Eu falei Desmond Doss e do... Foi Dom Pedro. Eu não falei do Bonifácio ainda, eu acho. Bonifácio eu mencionei em algum outro episódio sobre figuras históricas. Ou talvez vocês só falaram de um e fui eu que falei de 2. Eu tô achando que é isso, eu não lembro de ter Não, falado de ninguém mais além do Eu falei Dom Miyamoto. Pedro II. Eu mencionei que ele era, inclusive sobre o período da vida dele, curiosidades, para que ele trocava correspondência com Nietzsche e tudo mais, não foi? Mas acho que você falou só por cima, porque eu lembro que você falou que esse seria também um interessante de fazer, não sei o quê. Eu não falei isso, é verdade, eu acho que foi bem por aí. Acabei. É verdade, só o César que falou disso. Que egoísmo da minha parte. Bom, enfim, tem esse episódio legal sobre a vida desse Desmond Doss, Miyamoto. Qual é o nome do japonês lá, William? Miyamoto, que é o cara que fez a viagem de Chihiro. Isso aí, sei não. E do Elon Musk, que eu tenho certeza, todos já escutaram o nome agora, sabe quem é, que tá envolvido. Agora todo mundo sabe. Depois do último programa dele que ele participou do talk show lá. Programa de rádio, não foi? Ele fumou foi o de rádio. Foi o podcast, tá? Foi o podcast de gravação. Enfim, recomendamos esse episódio. Recomendamos também o VB Atenção, porque esse episódio nada mais é do que um período de atenção à vida dessas pessoas que vamos comentar. Meu Deus. Bom, menos papo e mais papo. Pedro, de quem você vai falar? Hoje vamos voltar no tempo. Não, eu vou falar sobre Marco Aurélio. Eu tava pensando no Júlio César e Marco Antônio. Vou estar falando aqui de Marco Aurélio. Pra quem nunca ouviu falar dele... É o cara do dicionário lá. Não é o cara do dicionário, antes da gente começar, tá? Mas enfim, Marco Aurélio foi conhecido como o último dos bons imperadores de Roma. Ou seja... Defina bom pra mim. Na verdade, foi o período, tipo, após a morte de... O Wittgenstein bateu na porta aí, ó. O William mencionou.
Posso continuar, por favor? Foi bom pros Mas, romanos enfim. ou foi bom pra análise posterior? Olhando pra trás tudo é ruim hoje, né? Olhando pra trás dá pra falar que tudo é ruim, mas enfim. Não, mas compartilha só antes de entrar nos detalhes por que ele foi considerado o último bom. Olha, porque na verdade, assim, durante o período do Marco Aurélio existiam o que eles chamavam de Pax Romana. Seria o período que poderia se dizer que dentro do Império Romano se cessou todos os conflitos de guerras civis dentro do Império. Ou seja, durante todo o governo de Marco Aurélio, maior parte ele passava do tempo combatendo ameaças externas. Ou seja, existia uma estabilidade forte dentro do Império Romano. Inclusive, eu não me lembro se iniciou com quem, acho que foi com Augustus, uns 5 imperadores antes, se eu não me engano, o primeiro, né, dos 5 bons, que veio esse período aí que eles conseguiram consolidar, inclusive foi o período mais ápice do Império, tá? Tô falando Império Romano, não República, tá? São fases diferentes. E aí só pra contextualizar, de que século você tá falando? Peraí, deixa eu lembrar. Se eu não me engano, o ano 180 do Império Romano. Ano 180. Isso tá no fim do período do Império. Ou tá no Isso. meio? Inclusive, não, na verdade seria no fim, porque quem vem depois do Marco Aurélio é o filho dele, o Cômodos, que na verdade seria o que inicia o período de queda do Império Romano. Inclusive até hoje, se você pesquisar aí, vai ver que eles consideram o Cômodo como o início do fim. Então, em resumo, o filho cagou o legado do pai. Exatamente. Exatamente, cara. Inclusive, eu conheci o Marco Aurélio porque acontece, eu sempre vi muito por cima, eu sempre me interessei muito pela parte militar. Por exemplo, a ver sobre as incursões romanas, esse tipo de coisa. Então eu acabei conhecendo o Marco Aurélio porque eu tava vendo documentários sobre o Cômodo. Entendeu? Não era nem sobre ele. E acabei tendo a oportunidade de essa exposição quanto à vida dele, como administrador, inclusive como guerreiro. E fora que, diferente dos outros imperadores, ele é conhecido como o imperador filósofo. Pelo que eu entendi, parece que ele exercia muito essa atividade intelectual. Inclusive hoje existe aí a obra dele de meditações, que infelizmente eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas fiquei muito curioso. Que nada mais é uma forte influência do estoicismo, né? Só que com aquela. Só que vamos dizer que ele não é mais tradicional dessa escola de pensamento. Eu acho que devido pela vida dele e tudo que ele passou, ele trouxe muita influência romana, aquela coisa mais pragmática dos romanos, entendeu? Então eu acho que aí. Pragmático. Não pragmático, eu digo tipo aquela visão mais prática dos romanos, entendeu? Saiu um pouco da escola estritamente grega, trouxe muita influência, que imagino que seja pelo que ele viveu, do período que ele passou. Inclusive tem aqui algumas citações dele que eu separei aqui que eu achei muito interessante. Inclusive 4 pontos principais dessa obra aí que o pessoal fala que consegue resumir bem. E você vê essa característica que eu mencionei anteriormente aqui. Os 4 pontos não são na palavra dele, tá? Isso daqui eu retirei de alguns artigos da internet. O primeiro deles é o que ele chama de aceitar apenas o que é verdade, seguido daquilo que é trabalho em prol do bem comum. Se você falando em Roma e aquela visão de povo romano, você consegue já associar, né? Seguido aí, alinha suas necessidades e desejos com o que você pode controlar. Eu acho que dá para remeter bem nesse ponto com o estoicismo que eu mencionei antes. E o último de todos, aceite a natureza das coisas como elas acontecem. Amor fati. Entendeu? Então você consegue ver uma forte influência aí. Mas pra ser sincero, também tem algumas poucas curiosidades que eu vi que eu acabei me ligando. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido o filme Gladiador. Uhum. Nada mais é do que uma história, vamos dizer, uma história fictícia, é claro, mas baseada em cima da vida de Cômodo, que é o imperador que eu fui pesquisar inicialmente, certo? Sim. Inclusive no começo do filme, eu não sei se vocês recordam que o Máximos tem aquela figura do pai, que é o imperador, é o Marco Aurélio. Olha só. Eu não sabia, eu tava vendo algumas menções aqui. Mas enfim, o ponto principal por que eu escolhi essa figura? Primeiro porque me atraiu muito pelo fato de ser, se pensar, um imperador, todo o poder que ele tinha em mãos. Tipo,
poderia ser o poderia, talvez sim, hoje, se a gente analisando, mas naquela época ser o mais ditatorial que possível. Mas quando você lê relatos sobre o Marco Aurélio, você vê que o povo romano tinha uma grande reverência por ele. Deixa eu fazer Entendeu? uma pausa aí. Inclusive, Para quem não está familiarizado com a história do Império Romano, qual a extensão desse império? nossa senhora, deixa eu pegar aqui. Não, Cara, não tô falando em quilômetros. Dá um equivalente lá na Europa que a gente conhece hoje. Até que parte chegava? cara, existe regiões da China, pra você ter ideia. Da Itália, China. Inclusive, existe uma região hoje. Ah, é verdade, você falou disso daí? Pra você ter ideia, tem uma região na China hoje que, devido a esse período de conquista romana, existem lá descendência até hoje. Chineses dos olhos verdes. Vamos ver se eu acho que coloco lá pra vocês verem. É um negócio muito bizarro. Mas algumas partes, inclusive, chegando até quase na Rússia. É a Europa inteira, gente. Sim. Não pode Na esquecer Europa, também, né? A costa da África também. Enfim, Um dos maiores impérios da humanidade, né? Depois do mongólico. exato. Sim. Isso. Quer dizer, Mas, e enfim. antes do britânico, que, bom, já tinham barcos, já não conta pra mesma coisa. Aí fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil. Beleza, pode seguir. Mas enfim, voltando ao ponto principal da escolha dessa figura foi justamente por você tá falando de uma figura tão popular assim, ele ter esse tempo de trabalhar essa parte intelectual. Inclusive essa obra Meditações aí, eu vejo que é muito recomendado para aqueles tipos de pessoas que, como é que eu posso dizer? Você que gosta de aquela ideia do que o pessoal fala, a gente tá falando de estoicismo, né, de Confúcio. Aquela Sim. ideia de você trabalhar você, para você depois trabalhar o exterior e blá blá blá. Eu acho que na minha fase atual casou bem, sabe? Com tudo que eu venho passando aqui. Tem um pouco de budismo aí também, né? Não é só Sim, Confúcio. é uma forte influência, principalmente naquele ponto que você diz você menciona a religião do budismo que sofreu opcional, Sim. sabe? Para quem não sabe, essa referência é o VB Religiões, Mormonismo, Islamismo e Budismo. Link nas referências também. Mas na verdade é um pouco triste a história, né? Porque você vê que tem um documentário, se não me engano, no Netflix. Segunda temporada fala sobre o Commodus. Mas como nos primeiros 2 episódios, se não me engano, conta um pouco sobre o Marco Aurélio. Só que é meio triste de você ver que ele tinha o intuito de tentar transmitir ao filho dele, né? Dar a sequência e perder tudo isso. É uma história que você para pra ver, putz, do império mais poderoso da Terra decair esse ponto, entendeu? Qual que eu quero... Resume a linha do tempo aí pra gente. Ele nasceu já como... Quando que ele virou imperador? Foi na Não, ele é adolescência, sucessor adulto? de Antônio Pio. Se eu não me engano, ele assumiu... Peraí, deixa eu... Não precisa especificar o ano, mas ele era jovem ou já era mais adulto? Ele era predecessor de Antônio Pio. Logo em seguida, durante todo o governo dele, foi um período de estabilidade romana, que seguiu com a Pax Romana que eu comentei anteriormente. E infelizmente na sua morte... Já pulou pra morte? Eu não sei quanto tempo ele governou. Se eu não me engano, deixa eu ver quantos anos foram. Peraí, 121, 180, foi aí uma média de uns 60 anos. Ele assumiu bem jovem, então, o cargo de imperador. Sim. Ele assumiu, se eu não me engano, ele estava na sua época de... Deixa eu só confirmar a idade aqui. Pior que não tem, só tem um ano que ele assumiu. 121. Na verdade, não, foi 60. A redondeza foi 60 anos, foi 58 anos de governo. Onde a maior parte, infelizmente, tipo assim, o problema maior durante o governo dele foi que aconteceu, como existia uma certa estabilidade interna dentro de Roma, ele passou a maior parte da sua vida combatendo invasores. Então ele estava sempre em regiões de fronteiras e tudo mais. Então pode dizer assim que o que explica a queda, pelo menos que eu vi o pessoal falando do documentário de Commodus, o que é? Ele não teve esse acompanhamento. Você tá falando, você é filho do imperador, você pode fazer o que você quiser. Ele não teve, tipo assim, desde cedo esse acompanhamento pra assumir isso, entendeu? Inclusive quando ficou no Instagram e jogando Fortnite. Exato. Foi bem por aí mesmo. Porque inclusive eles mencionam que no fim da vida do Marco Aurélio, isso é só... O pessoal diz, é aquela coisa, lenda urbana. Que o Marco Aurélio já previa a queda do Império na mão do Commodus, entendeu? Ele já esperava isso.
Eu sinto que a gente tá falando quase mais do Cômodos do que do Aurélio. Que o Aurélio fez? Primeira pergunta, ele foi referenciado todo o período de comando dele ou foi mais pro final? Já chegou como Na verdade, estrelinha? não. Ele foi o que a gente poderia dizer. Eu acho que um termo regular não seria certo pra dizer. Porque pelo que eu vi, como a maior parte do tempo ele trabalhou combatendo ameaças externas, ele tinha um grande apoio ao público, né? Principalmente assim, tipo, de manter as fronteiras protegidas e tudo mais. Então eu vejo o trabalho dele não sendo de propriamente um conquistador como Júlio César, de anexar território, mas justamente de administrar. Tanto que é o ponto principal dele, um grande administrador que conseguiu manter as linhas firmes do Império. Diferente, por exemplo, de um Júlio César, onde teve o papel de ser de conquistador, por exemplo, da Gália, que é a mais famosa. Então ele era visto mais como um protetor. Exato. E a administração dele, eu sei, eu nunca estudei esse Marco Aurélio em detalhes, mas eu sei que Roma tinha um problema interno muito grande dos vários povos que eles tinham conquistado que não se aliavam bem entre eles, por religiões, línguas diferentes. Né? Porque na verdade esse entra justamente. Ó, pensa assim, a Pax Romana que eu acabei de falar pra vocês. Deixa eu tentar pegar um cenário atual pra gente fazer um comparativo. Por exemplo, intervenção da ONU. Digamos, numa região de conflito onde a ONU manda uma força pacificadora. Tudo bem que não é no mesmo escopo, né, gente? Vou ser sincero. Mas o ponto principal durante o Império Romano existiam as legiões ficavam justamente alocadas nesses pontos para fim de evitar conflito. Algumas pessoas podem dizer, pô, mas isso daí é tipo assim, se alguém fizesse, ele ia lá e arrebentava o nego. Sim, é bem isso. Mas é isso daí, pensando naquela época, garantia uma estabilidade pro Império. E justamente bate nesse ponto que você falou. É exatamente isso. São diversas tribos. Que, tipo assim, tudo bem, eles podem porventura, ter aceitado para ser integrado, mas não quer dizer que, por exemplo, em nenhum momento não iria surgir um conflito ou alguém querer buscar sair daquela situação e etc. Então, durante esse período da Pax Romana aí, você está falando que foi justamente uma oportunidade de Roma conseguir consolidar o seu poder, tipo, nessas regiões, entendeu? Evitar, tipo, essa instabilidade dentro do próprio império. Então, em resumo, ele era venerado tanto pelo fato Porque de que... mantinha ordem. Sim, ele mantinha o status de não ser invadido e conquistado, ao mesmo tempo em que mantinha estabilidade interna. Perfeito. E na verdade, vamos ser sinceros, quando a gente fala de manter uma certa estabilidade interna, hoje é muito mais fácil porque a gente tem um acesso das coisas. Agora, você pensa num período onde para você transmitir uma mensagem seriam dias e dias a cavalo, por exemplo. Então eu imagino que seja uma situação muito pior, né? Você sabe, além do método do bastão, do Big Stick lá, de punir quem está se comportando mal, além desse método mais agressivo para botar ordem dentro de casa, ele fez algo mais influenciador para estabilizar em Roma internamente? É que na verdade, tipo assim, o pessoal diz que dentro do que eles chamam da estrutura política de Roma, porque querendo ou não ainda havia umas figuras muito fortes, como os senadores e tudo mais, ele mantinha uma relação bem neutra com eles. A relação de imperador com... O que acontece? Vamos ser, referente a Roma, esse racha tipo de república para o império, tudo bem, aconteceu, mas ainda assim existia ainda assim aquela relação de imperador, ele não conseguia ter o poder todo centralizado. De alguma forma ainda ele tinha que responder ao Senado e etc, entendeu? Então no caso de Marco Aurélio, pelo que eu vi nesse período, foi que justamente ele manteve uma relação neutra, aquela onde ele sabia que, tipo assim, que ele não poderia governar, por exemplo, sem eles, diferente dos imperadores que vieram depois, né? O que eu estou escutando aí é que ele meio que federalizou o império. Ele centralizava, mas dava independência para os estados. Por exemplo, o que a gente chama regiões, por exemplo, desburocratizar, por exemplo, entendeu? Acho que seria um ponto interessante para colocar aí. Foi uma coisa um pouco contrária do que você imagina do imperador fazer. Soa muito a um tipo de federalização. Mas ele foi o primeiro que fez isso ou ele só seguiu uma tendência que já vinha acontecendo? Pelo que... eu não consigo dizer se ele teve uma influência forte nisso, mas pelo que eu li,
Eu não vi nenhuma menção a anteriores, mas imagino que deve ter tido alguma influência que veio antes. Porque, querendo ou não, eu já tinha visto muito falando o próprio Júlio César fazer coisa do tipo, né? Em regiões assim para manter mais estabilidade a terra para os soldados lá, deixar o pessoal fazer as coisas. Então acho que isso daí não é ele seja pioneiro. Era como funcionava mesmo. Ele só soube manter. Nesse período eles toleravam as religiões dos distintos povos, né? Sim, mas mediante do que aquilo eles chamavam do tipo aquela tinha que ser por um toleravam, mas era aquela coisa, tinha que estar debaixo de Roma ainda, entendeu? Mediante a luz de Roma, por assim. Não pode ser de qualquer cor desde que seja preto. É. Vem por aí. E ele deixou, além de um bom exemplo de administração e de defesa do Império, ele deixou algum outro legado que temos até hoje? Acho que sim, cara. O livro dele, Meditações, né, que eu comentei inicialmente, cara, é utilizado até uma obra acadêmica mesmo. O pessoal recomenda ainda, principalmente, escolas militares, esse tipo de coisa. Fala que é algo para se trabalhar. Eu vou ser sincero, você com um cargo de poder desse tamanho, cara, você vamos dizer, você tomar decisões por mero sentimentalismo é um suicídio, né? Isso, eu aposto que o Trump não leu esse livro. Bom, mais algum ponto a complementar? Esse é o resumo. O resumo geral seria mais esse daí. Eu posso indicar, por exemplo, tem essa pequena curiosidade do Gladiador que eu comentei. Se eu não me engano, eu vi também, eu não lembrava, mas no filme do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal cita, eu não sei se ele fala o nome, faz tempo que eu vi, mas eu vi aqui que, na verdade, alguns pontos de curiosidade, que o Hannibal cita o Marco Aurélio. E tem também, ó, agora recentemente, de que eu consegui indicar, tinha a série que eu comentei sobre o Commodus, que fala um pouco sobre ele. Mas, infelizmente, é só pelos primeiros episódios mesmo. Link nas referências? Isso aí. Eu vi só para confirmar aqui, o último detalhe, que esse Marco Aurelius, ele tinha uma reputação de perdoar, em vez de se vingar ou punir. Chegou a ter exposição. Você tá falando da escola de estoicismo, né? Faz sentido, né? Porque se você parar pra pensar vingança, na verdade tem até uma frase dele sobre a vingança. O melhor modo de se vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Você comentou de vingança, eu lembrei disso aqui. Mas o ponto principal... imagino que isso daí seja devido à influência que ele sofreu do estoicismo. Acho que faz sentido, né? Daquela coisa, tipo, de não deixar... Em resumo, se deixar se levar tanto por sentimentos, assim, né? Vou ser sincero, não faria sentido nenhum se ele fosse um imperador, do tipo um Nero da vida. Se você olhasse torto, você era executado. não casa com a personalidade que ele foi. Então eu imagino que seja devido à influência disso. Sim, é um exemplo de pragmatismo também. Não é? Tirar o olho do seu inimigo depois que ele tirou o seu não muda o fato de que você já não vai poder ver independente do que você faça. Isso. Mas boa. Acho que o que mais chama atenção aí é que para um imperador ter uma boa reputação é algo bem... É algo difícil. Ainda mais em Roma, na sua fase final de império. Chama atenção que ele tenha conseguido esse status e governou por 60 anos. Inclusive é engraçado, porque você vê algumas menções que eram feitas em relação ao Marco Aurélio. Acho que até o próprio Maquiavel já usou ele como exemplo, enfim. Não que ele seja uma boa pessoa, mas ele fez o papel dele certo. Aqui a gente tá falando, tipo assim, ele foi, tipo assim, reverenciado como um bom imperador. Não quer dizer que ele era santo. Mas vamos dizer, num período de guerras constantes, se você consegue manter a paz, cara, talvez pra ele seja o suficiente, né? E foi efetivo. Isso. Uma última observação que eu tenho em relação ao Império Romano, e aí a gente tem um bom link. É algo que a gente comentou lá no VB Globalismo, se eu não me engano. Que o Império Romano é um excelente exemplo, na época de paz, obviamente, de que você centralizar o governo, ou pelo menos ter um ponto de centralização, embora você ainda garanta poderes independentes a estados ou regiões específicas, é um exemplo de processo de pacificação, porque antes de ter o Império Romano,
todas essas tribos aí, esses povoados aí no meio da Europa, estavam em guerras constantes, tentando um invadir o outro. E uma vez que Roma dominou todo mundo, o Império Romano, as brigas já eram diferentes, já eram mais no Senado de taxa de imposto justa, digamos assim. É que Mas você semeia um cenário, tipo assim, um cenário igual pra todos, né? Entre Sim. aspas, esse igual. Você cria uma situação onde todo mundo se adequa, diferente do cenário anterior. Sim, é uma coisa de ser, assim, em linhas bem gerais, pode dizer que você forma uma família. Você não, cria um senso de identidade comum, que antes é diferente você brigar com o seu vizinho que brigar na sua própria casa. Inclusive é igual aquele ponto principal, quando Roma conquistava e anexava um território, automaticamente já era classificado como território romano, entendeu? Eles já integravam o povo de lá, entendeu? Sob Sim. a ótica romana, claro. Mas, tipo, status de cidadão, por exemplo. Sim. Existe esse fator relevante também, cara. A maioria das brigas acontecem com nós e eles, né? Quando somos todos nós, ainda que seja parte do Império e você tenha sido anexado, eventualmente, Então muda o escopo. eventualmente, embora os meios não tenham sido os mais adequados, existe mais paz por essa percepção da mesma parte da mesma unidade. Olha a identidade começando aí. Império Romano. Roma invicta, tatua no peito. Boa. Eu vejo você fazendo isso, Pedro. Bom, beleza. Então aí, para quem tiver mais curioso, o link nas referências para os links que o Pedro vai deixar. E para esse livro também, que eu vou tentar achar, fiquei curioso. Eu também fiquei curioso, cara, de verdade. O Império Romano tem muitas influências no Ocidente. O nosso código de direito hoje é baseado no Código Romano. Mas estudar Império Romano é estudar, em linhas bem gerais, o berço do Ocidente. Então, para quem tiver mais interesse nesse quesito, link nas referências. Boa, valeu Pedro. Agora então vamos avançar um pouco na linha do tempo e vamos falar de outro estatista, que aí já é a minha parte, que é o Alexander Hamilton, que foi o primeiro ministro do Tesouro, da Fazenda, acho que aí no Brasil traduziria, nos Estados Unidos. Foi um dos Founding Fathers. Século XVIII, entre 1750 e 1804, que foi quando ele morreu. Esse Alexander Hamilton, para quem nunca ouviu falar o nome dele antes, hoje, mais do que em qualquer outro momento, uma figura bem popular nos Estados Unidos, devido ao musical que fizeram dele em 2016, talvez 2015, mas que explodiu lá na Broadway e tem recordes de público e de prêmios, o equivalente ao Oscars para peças lá, que é o Tony Awards. Ele concorreu em 16 categorias e levou 11. Praticamente, praticamente um Senhor dos Anéis. Percebi. Porque ele, fez popular. Aqui vamos só dar um passo para trás e voltar no que eu falei no começo. Ele foi o primeiro ministro da Fazenda americana. Então, para você fazer uma figura dessa, um musical popular, já tem algo que chama atenção ainda. Então, e vocês vão entender por que ficou popular, que realmente representa o que hoje conhecemos como o sonho americano, um dos encarnadores desse conceito e também da própria estrutura política e econômica, no caso capitalista, dos Estados Unidos. Então, vamos começar do começo. Alexander Hamilton, ele nasceu numa ilha no Caribe, então ele já não é americano, é imigrante. Ele é pirata. Acho que já considerou ser, viu? Ilha de Neves. Não sei a tradução em português, estou falando Neves aqui porque esse é o nome em inglês. Água Neves. Boa. Hashtag VB Idiomas. Ele nasceu nessa ilha em condições bem precárias. Nasceu num casamento, não foi de casamento, numa relação fora do casamento. Ele era o que diriam naquela época um literal filho da puta.
Mas nasceu em circunstâncias de pobreza, de Bastardo. ilegalidade, sim, bastardo é o termo menos conotação negativa. Até porque a mãe dele não era uma profissional, era só a relação fora do casamento. Ah, tá. Mas sim, ele nunca conheceu o pai, a mãe dele morreu enquanto ele era adolescente e foi viver com os primos, e quando ele passou a viver com os primos, um dos primos dele se suicidou. É uma história de muita miséria e sofrimento. Meu Deus do céu. Sim, Caralho. no começo da vida. Na adolescência dele também, tem um furacão atingiu a ilha que ele vivia e destruiu quase tudo. Só faltou uma bomba atômica cair nessa história. Eventualmente ele seria parte do país que inventou a bomba atômica. Mas, nesse primeiro cenário do momento da vida dele, ele era um Zé Ninguém, em circunstâncias extremamente desfavoráveis, com muita morte e sofrimento, numa ilha que realmente ninguém nem sabia que estava no mapa. E um furacão quase que realmente tirou do mapa. E mesmo nessas circunstâncias, ele sempre se dedicou bastante à leitura. Tinha um tio, se eu me lembro bem, que vivia nos Estados Unidos, e mandava para ele livros de filósofos, de pensadores. E com 14 anos ele já virou chefe de uma empresa que fazia importações e exportações lá na ilha. Nossa, ele é pirata. Importações e exportações. Então eu sempre assumiu das Índias. sempre assumiu bastante responsabilidades devido à capacidade dele de organizar as coisas e superar adversidades. Então é uma dessas figurinhas que desde os princípios já tinham um quê de diferente, e isso se provou pelas oportunidades que ele teve na própria ilha, apesar de tudo. E com 17 anos, e aqui eu tô usando a memória para falar a idade, não tô lendo nenhuma referência, mas tem links nas referências, ele conseguiu ir para os Estados Unidos, onde ele primeiramente fez um esforço para entrar na instituição de ensino. Ele foi para Nova York, e lá o primeiro objetivo dele era acelerar os estudos, era consolidar a educação dele, ele queria ser advogado. Entrou em Princeton, que é uma instituição bastante conhecida. Para quem não sabe, Princeton é onde Einstein deu aula até o fim da sua vida. E tem renome porque é realmente um divisor de águas em termos de instituições nos Estados Unidos. E lá ele acelerou os estudos para ser advogado, mas infelizmente não conseguiu concluir em só um bloco da vida, porque nesse momento os Estados Unidos ainda era colônia britânica, e estava em plena guerra pela independência. Para quem sabe um pouco da história aí, da crise do Tea Party, a crise do chá. Tea Party. Chá tudo no mar. Os americanos basicamente eram 13 colônias naquele momento. Se revoltaram que estava sendo cobrado imposto por a Inglaterra, estava cobrando muito imposto deles, e eles não tinham representação nenhuma na coroa inglesa. Então, é uma frase bem famosa dos americanos, que é taxabilidade, vamos traduzir assim, sem representatividade. Então, foi um dos motos, dos slogans dele para começar a briga pela independência. Eles tinham que pagar, mas não tinham voz. Eles não queriam ser súditos de ninguém. Então começou essa... Don't tread on me. Começou essa briga pela independência, e o Hamilton chegou no meio disso, e a faculdade dele foi um dos campos de batalha. Teve dormitórios lá que foram explodidos, e ele, como imigrante e como uma pessoa extremamente proativa e revolucionária, meio que pulou dentro dessa batalha aí, roubou um tanque no seu momento para usar contra os britânicos. E nesse espírito de vou fazer a diferença, ele chamou a atenção dos generais, das pessoas que estavam aí, e começou a se envolver com a iniciativa revolucionária. E aí ele conheceu várias figurinhas, que todos já escutamos os nomes, como George Washington, primeiro presidente norte-americano. Nesse momento não era presidente, ele era só um general. E ele transformou o Hamilton num assessor dele. Depois de o Hamilton provar valentia, proatividade e patriotismo, embora ele era um imigrante,
Ele se juntou a esse grupo de pessoas que ficaram conhecidos depois como Founding Fathers nos Estados Unidos, os fundadores. E aí ele, como assessor do George Washington, participou da batalha, virou um general eventualmente do exército do George Washington e participou da última batalha ali no estado de Nova York para rendição inglesa. Então, ele estava ali no momento onde os ingleses levantaram a bandeirinha branca e disseram ok, nos rendemos. Que foi um momento divisor de águas no mundo, e aqui eu não vou nem disfarçar a importância, porque isso foi antes da Revolução Francesa, e foi antes de movimento de independência de qualquer outro lugar. Então pensa em todas as colônias, em 1700 e pouco já tinha Brasil, já tinha toda a colônia espanhola na América Latina, mas como movimento de independência foi o primeiro, e serviu de exemplo para o resto do mundo. Foi um momento em que um exército, que até nesse musical eles brincam que eram de pessoas que precisavam de tomar um banho, conseguiu destronar o Império, que nesse momento, a gente falou do Império Romano aí, mas comparado ao Império Romano, o Império Britânico é 10 vezes maior, pelo menos em extensão de território. Estava realmente no mundo inteiro. Então, para que um exército de soldados não profissionais, que, como diz essa canção, precisavam de um banho, pudessem derrotar o Império Inglês, chamou atenção, quer dizer, serviu como um divisor de águas pro resto do mundo, tanto historicamente como socialmente, até porque, aqui já fazendo conexões bem abrangentes, a França se deu conta de que a Inglaterra não era tão forte assim e começou uma guerra com eles, ou aumentou os esforços na guerra que já tinha com eles. Inglaterra e França estavam em guerra nesse momento há séculos praticamente, mas foi quando a mesa começou a virar nas dinâmicas europeias ali, com guerra entre França, Espanha e Inglaterra. A Inglaterra mostrou um momento de extrema fraqueza com essa derrota para os americanos, e nesse momento, lembrando, não eram americanos ainda, eram só 13 colônias. E aí chegou uma parte bem interessante, que é, ok, já não somos mais parte da coroa inglesa, mas e agora? Não tinha precedente, não tinha uma nação independente, não tinha ex-colônia ainda. O que eles iam fazer? E aí que está a importância do Alexander Hamilton, que ele foi uma das pessoas mais importantes para a consolidação da Constituição americana. Muitos aí lembram do Thomas Jefferson como um também representante forte nesse quesito. E aqui eu peço até perdão dos ouvintes, que eu estou trazendo muita bagagem histórica norte-americana, e provavelmente muitos não tiveram exposição. Mas só nesse contexto bem simplificado, colônia americana, de repente já não é mais colônia, tem que criar um governo do zero. E como que eles fazem isso? Primeiro tentam unificar as colônias e estabelecer uma constituição para que eles tenham uma união, e aí que vem os Estados Unidos, porque era realmente só 13 estados. E tinham que passar uma constituição para se fortalecer, que os estados individualmente não conseguiam frear invasões aí da Inglaterra, no caso, que queria recuperar. Depois dessa que eles levantaram a bandeira, teve 2 anos de guerra ainda, digamos, bolhas. Mas se a França decidisse, por exemplo, invadir, o que ia acontecer? Ou a Espanha? Eles buscaram a união para consolidar a defesa. E aqui, são parentes, a França foi amiga dos Estados Unidos nesse momento. Eu falei invadir aí, mas foi só especulação. Nesse momento, a França ajudou o exército americano a destronar os ingleses, por vários motivos. E o Thomas Jefferson, ele era imperador, quer dizer, ele era um diplomata americano na França, e ele também mexeu muitos pauzinhos para conseguir a ajuda dos franceses para esse movimento de independência. É por isso que hoje tem essa conexão direta com ele, Thomas Jefferson, Constituição, porque sim, ele escreveu uma das frases mais conhecidas da Constituição americana, que é todos somos iguais, temos direitos iguais, que deixou aquela coisa da monarquia inglesa ou francesa, que era o rei primeiro, que é representante de Deus. Ele passou, não, somos perante Deus todos iguais, e perante a lei também, que intuitivamente vocês já sabem que fez com que todos os movimentos independentes depois disso tivessem isso como referência, para ter a lei como critério de igualdade perante todos e não um representante de Deus. Mas voltando ao Alexander Hamilton, quando eles tiveram essas discussões aí de como vão formar o governo, ele
advocou para um governo mais centralizado, no qual os estados iam contribuir com as suas rendas, porque aí os Estados Unidos sempre teve uma divisão muito de norte e sul, o norte mais industrial e o sul muito mais de plantações, que tinham problemas dos escravos também. Então o Thomas Jefferson ele era muito em favor de cada estado por si, porque o sul tinha uma dinâmica diferente do norte, então não tinha por que, por exemplo, o sul, que produzia as coisas e exportavam, contribuir. Ele via mais como uma assistência não merecida para o norte. Que no sul eles fazem da maneira deles e o norte faz da maneira deles. Enquanto o Alexander Hamilton disse não, todo mundo tem que pagar um imposto básico aqui, para que podemos ter um exército nacional, que podemos ter um sistema financeiro nacional, um banco do país, que não pode ser só estados, tem que ter uma união, tem que ter o governo federal, por assim dizer. E teve muita briga lá, a história é extensa, não dá para resumir aqui, mas o Alexander Hamilton escreveu os papéis federalistas, que até foi o partido que ele foi fundado a partir desse movimento de ter uma federação e não só estados independentes. Ele escreveu, são 76 documentos apoiando a Constituição, de um governo central, exército e imposto obrigatório para os estados. Foram 76, dos quais o Hamilton sozinho escreveu 51. Então, ele foi o maior advogado que a história americana teve para a própria Constituição. E depois de muitos anos e muitas batalhas verbais nas cortes, eles passaram a Constituição, o George Washington virou presidente. O primeiro presidente, o Thomas Jefferson, virou ministro das Relações Exteriores e o Alexander Hamilton, ministro da Fazenda. E aí o que ele fez, que impactou todo o resto do mundo até hoje, além de argumentar em favor de uma federação, foi de implementar o Banco Central, de ter o dólar. Antes eles usavam o dinheiro inglês, mas como eles tinham acabado de separar da coroa inglesa, falaram, mas a gente vai usar dinheiro inglês, sendo independente da Inglaterra? E chega no momento eles até consideraram um peso a moeda espanhola, mas também eles não queriam criar vínculos com a Europa. Eles criaram um dólar aí e se deram um direito também defendido pelo Hamilton de ter uma casa da moeda, de imprimir o próprio dinheiro. Nesse momento era vinculado ao ouro, então tinha uma relação aí, mas foi o primeiro que realmente diz: não vamos usar de metais preciosos, vamos imprimir o nosso próprio dinheiro como governo independente de um rei. Então, hoje é difícil você imaginar que tinha um momento que não existia isso, que não existia uma moeda própria, que não existia uma casa central que imprimia, que não tinha uma constituição independente da representação divina ou de famílias de séculos passados. Mas realmente começou aí. E Alexander Hamilton foi o cara que realmente escreveu milhares, acho que está na casa de milhares, né? Nem milhões, quer dizer, milhões, né? Nem milhares de palavras defendendo essa ideia, e conseguiu consolidar essa estrutura que o Thomas Jefferson era muito contra, mas não conseguiu desconstruir. Ele não conseguiu desconstruir. Que aqui detalhes, o George Washington tinha o Hamilton como o braço direito. Então o Hamilton teve várias vantagens em passar em coisas que ele queria ir, porque tinha esse favoritismo, que é uma coisa que eles brincam no musical também, que ele era o queridinho do Washington, por isso que ele conseguiu passar todas as propostas. Mas só em análise retrospectiva, o Jefferson ele tinha medo dessa federação se voltar uma coisa monarca, e aí você pode ver que ele dizia que o Hamilton queria criar um governo federal que na verdade era um rei. O George Washington era o rei, mas suportado pela Constituição. Enquanto que ele queria realmente só a independência. Ele queria, em resumo, o Jefferson queria menos governo e o Hamilton queria mais governo. E essa é uma briga que tem até hoje, né, com como que é, os libertários? Libertários? Os libertários e os estatistas. Mas aí nesse contexto o Hamilton ele provou que realmente fortalecer a nação foi a melhor ideia. Porque bom, hoje sabemos o que se tornou os Estados Unidos, né, o valor do dólar e etc. O que não sabemos é que foi esse cara aí da ilha do Caribe
Pirata. Que com muita persistência, insistência, obstinação, conseguiu argumentar em favor de um governo centralizado que tivesse próprio exército, próprio sistema de impostos. E, enfim, é quase que criar o conceito do Estado-nação, que antes, de novo, eram impérios, era coisas vinculadas à igreja, eram tradições, e ele não foi o único, obviamente, tem os outros Founding Fathers aí, como Benjamin Franklin, que eu falei no outro VB biografia, tem o Thomas Jefferson, que também teve toda essa visão de justiça independente da religião. Tem o próprio George Washington também. Enfim, os Founding Fathers são muitos e o Alexander é só um deles, embora, segundo muitos, talvez um dos mais importantes. Que não tem o reconhecimento do Jefferson ou do George Washington, porque ele nunca chegou a ser presidente. E a história do porquê não também é interessante. E aqui já terminando, que eu sei que eu estou estendendo esse episódio. História americana, bebê história. Mas assim, é que eu também não quero fazer a figura do herói aqui, de que ele foi um cara perfeito, que foi venerado e mudou a história do mundo. Em muitos sentidos, sim. Mas ele era uma pessoa como qualquer outra e tinha suas falhas. Teve muitas das suas ideias rejeitadas, incluindo na Constituição. Ele queria que o George Washington tivesse a presidência permanente. Ele não queria rotação, ele queria reinado, comando pela vida. Porque ele achava que se a reputação da vida desse governante tivesse diretamente vinculada com a sua performance durante toda a vida, em vez de só um período, que ele tinha um incentivo maior em ter políticas a longo prazo. Faz sentido, por um lado. Sim, por um lado faz sentido, mas por outro lado, quando você pensa em reis, que tinham comando pela vida também, e tinham todo o poder para governar, foi a briga com Thomas Jefferson resumida. E porque ele é visto... Ele era mais. Hoje em dia nem tanto. Ele era visto como um apoiador da monarquia. Mas a intenção dele era só alinhar interesses. E, bom, isso ele fez de maneira bem executada com o sistema financeiro. Você pensar em capitalismo hoje americano, de ter imposto, de ter essa regularização, usar a própria dívida para financiar projetos, etc. Como a gente pensa no bailout, como que é no Brasil? Quando o governo patrocina uma empresa, ou, enfim, faz o financiamento de algumas iniciativas que exigem milhões de dólares ou reais, e nenhum indivíduo vai ter essa grana. Essa ideia vem por parte do Hamilton. Então, o capitalismo tal como conhecemos não é um exagero dizer que está muito influenciado por ele. Não no seu escopo geral, obviamente, mas na relação, na dinâmica Estado-indivíduo e empresas privadas, sim. Porque ele até escreveu um tratado contra o cara do Riqueza das Nações lá. O Adam Smith, isso. O Adam Smith, que é o pai da economia moderna, segundo muitos, ele não advocava pela influência do governo, porque ele plantava todas as dúvidas de influência não justa por parte de subsídio, etc. Mas o Hamilton foi contra ele e disse que sim, em algumas coisas o Estado sim tinha que colocar dinheiro, porque era muito e todos beneficiavam disso, que é aquele, a gente falou de public goods no episódio VB Política. Então tá aí. Só para fechar esse lado da influência dele, tanto a questão de Constituição, de impostos, como de Exército Nacional, tanto como ajuda do Estado para iniciativas de exploração de recursos, etc., vem muito do Hamilton aí. Então ele é um cara que... um grande articulador aí, né? Cara, é um grande influenciador. Nossa casa central aí no Brasil, indiretamente, se não fosse o exemplo dele nos Estados Unidos, 50 ou 100 anos depois que aconteceu no Brasil, provavelmente não seria a mesma história. Então, ele é uma figurinha que realmente mudou muita coisa, mas não tem a popularidade de outros que foram presidentes. E aí, só para complementar, eu estava dizendo que ele não foi perfeito, ele também foi um dos primeiros políticos famosos a ter um escândalo. Aí faz parte, eu acho. Você é político. E é por isso que ele não virou presidente dos Estados Unidos, porque ele
teve um caso fora do casamento. É. E isso é uma história interessante porque os inimigos dele, incluindo o Thomas Jefferson, eles sabiam disso e usaram isso como chantagem para que ele não deixasse de fazer tanta coisa, de escrever tanta coisa. Falaram, se você continuar se metendo mulher, aí, falar, a gente vai divulgar pro Pensa no público, medo do homem. vai divulgar pro público suas saídas aí, seus pulos de muro. Público, ele tá com medo da mulher dele, certeza. Então, não é. Esse que é o interessante. Não era o medo da mulher. Eu porque sabia. ele fez algo até então imprescindível. Pelo menos nesse contexto. Que depois, quando ele foi chantageado, em vez de submeter a chantagem e falar, não, eu fico quieto, não façam nada disso. Ele falou pra todo mundo. Ele escreveu, publicou num artigo do jornal, a confissão. Ele publicou uma confissão de 12, 15 páginas, 50, não lembro bem. Peraí, ele usou a minha técnica. Já fala desde o começo. Merda, já avisa. Não, mas não foi desde o começo, porque isso daí foram anos de ele ocultou isso, mas chegou no momento os rumores eram tão fortes que ele se deu conta de que ou vinha dele essa revelação ou vinha de outros, mas se fosse dele ele podia controlar como ia acontecer. Então ele controlou a narrativa aí e disse, eu fiz isso devido a isso, por essas razões, nesse contexto. Mas assim, pensa só no influenciador, num dos fundadores. É que assim, fundadores a gente fala hoje, né? Naquele momento eles não tinham essa concepção. Mas só pensa na importância dele naquele momento e ele escrever as próprias mãos. Eu traí minha mulher e usava a nossa própria casa para me encontrar com essa outra mulher que também era casada. Imaginar falar uma coisa... Cara, tem que... Isso, lá tem que ter coragem, meu. Em mais contexto, ele era uma pessoa religiosa, ele era cristão. Nossa. Ele não era fã da igreja como influenciador do governo, mas ele tinha seus valores bastante conservadores nesse momento. Então, Não, mas ele fez certo. Fez certo. Tem que falar, cara. Tem que falar. Então, mas aí ele não falou pra mulher dele primeiro. Ele publicou o artigo e ela descobriu junto com todo mundo. Cara, não. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Inclusive a cunhada dele, a família da mulher dele, todo mundo. Só ele sabia e tinha rumores, mas ele publicou assim de igual maneira pra todos. Ninguém ficou sabendo antes. Então a mulher dele, aqui também é outra curiosidade que eles eram casados já não sei quantos anos, já tinham 5 filhos, se não me engano, e um deles tinha morrido até num duelo. Duelo? Num duelo. Que naquela época tinha coisa da honra ainda, e se alguém te desafiasse por ter ferido a sua honra, você tinha um duelo. Trabalho todo dia. Você fez errado, eu te desafio pro duelo. Não, aqui um filho tinha morrido, aí eu confundi um pouco o timeline aqui. O filho tinha morrido, mas ele nasceu morto. Então já tinha alguns traumas aí, e foi um trauma bem grande na vida da esposa dele, porque assim, aí é especulação, porque ela não tem registro de conversas que eles tiveram depois disso. Só se sabe que ela sumiu por um tempo, ficou isolada, e depois as coisas meio que voltaram a se alinhar, mas aí ela já estava defensora do marido. Mas esse período em que ninguém sabe como que ela reagiu a isso, especulam que ela queimou todas as correspondências que eles tiveram, todo o registro que tinha esse momento do e agora. Ela destruiu depois para não ter registro negativos na trilha histórica dele. Esse é o nível de... demais, cara. Eu sei dos seus pecados. Não, mas assim, ela não apagou isso que ele disse, ela apagou a reação dela, ninguém sabe como ela reagiu a isso. Tá. A parte dela, ninguém sabe como que ela fez gestão disso. Não fez, né? Ninguém sabe, é um grande mistério na história dele aí. Aqui se sabe, aqui já pulando alguns anos. É que depois desse escândalo aí, depois que tudo se normalizou, um filho dele, o primogênito dele, escutou lá no colégio dele que o pai dele era um filandro, como que é os que pulam muros? Cachorrão. Insultaram o pai dele, o Hamilton, e ele desafiou esse cara que insultou ele pra um duelo. E spoiler alert, o filho dele morre no duelo. Não.
Eu vou defender a honra do meu pai. Tira a barriga, pai. Eu tentei. Me chamaram E aí? de safado, mas eu não aguentei. Bom, o filho dele morreu nesse duelo aí, que foi um outro grande trauma para a família, e foi justamente na época em que tinha eleições presidenciais. Então é isso que você perguntar, mas pô, ele teve tanta influência nos Estados Unidos, por que ele não virou presidente? Porque na época que o George Washington se aposentou, ele tinha a chance de virar presidente, teve esse escândalo e a morte do filho dele. Então, sem chance. Sem Se chance. você é político dos Estados Unidos, você pode começar a guerra, você pode fazer tudo. Você só não pode pular cerca. Não pula cerca. Bill Clinton que o diga. Que eu diga. Ele foi, eu falando, ele foi o pioneiro em muitas coisas aí. Então, Vou fazer tudo. E essa também é a explicação do porquê que ele não é, ainda que não tenha sido presidente, porquê que não escutamos tanto dele, porque ele ficou obscuro na história por muito tempo em relação a isso. Ele manchou muito a reputação dele, isso daí. Isso pega mal. Mas, de novo, ele não era um cara perfeito, né? É o que eu falei, se eu tivesse terminado o episódio 10 minutos atrás, ia pensar nele como... herói. Já Mas tá não. aqui pulando a cerca, o fio morto, tiro na barriga. Tem essa considerável. E agora, só para finalizar, então, ele não concorreu à presidência, mas ele sim ajudou o Thomas Jefferson a virar presidente, que é um outro plot twist. Ele e o Thomas Jefferson, como eu disse antes, foram inimigos mortais durante todo o governo. Mas no fim, o Jefferson estava concorrendo com uma outra figura política chamada Aaron Burr, que era um amigo do Hamilton, e esse é toda a espinha dorsal do musical, essa rivalidade, essa amizade / rivalidade entre o Hamilton e o Burr, que é quase a gente falou, acho que não veio bem menos, né, maiores rivalidades, quase do Death Note lá, um L contra o L com o Raito lá, Light. O Luke Skywalker contra Darth Vader, assim, historicamente é a história que nasceu de amizade e referência e passou a serem os maiores inimigos. Porque esse Burr era um Maria vai com as outras, era um populista, ele falava o que precisava para ganhar voto, mas não tinha nenhuma ideologia firme, não. Ele era um vira-casaca, um Maria vai com as outras. E o Jefferson não, ele tinha uma ideologia bastante forte, baseada em toda a experiência dele na França e as visões dele de republicano. Que até outra curiosidade, o Partido Republicano surgiu como resposta ao Partido Federalista do Hamilton. Então, o Partido Federalista eventualmente se diluiu em outro partido que uns dizem que desapareceu completamente, outros dizem que foi integrado no Partido Democrata. Mas sumiu. O Partido Federalista deixou de existir, enquanto o Partido Republicano do Jefferson, bom, não precisa nem falar, né? Né? Mas o ponto aí é que ele não pôde concorrer devido a esses eventos na sua vida, mas quando chegou no momento em eles decidirem se Aaron Burr ou o Thomas Jefferson, estava empatado o voto e perguntaram para ele, que aí já tinha morrido o filho, ele já estava... Ele deixou de ter aquela mancha de cachorrão e passou a ser mais vítima de uma tragédia. Mas ele tinha todo o conhecimento político, influência, que ele saiu do governo, mas assim, o Banco Central estava lá, os impostos cada estado estava pagando. O governo não saiu dele. Oi? O governo não saiu dele. Exatamente. Até o Thomas Jefferson disse, depois da morte do Hamilton, que ele tentou desmantelar tudo que o Hamilton tinha feito, mas foi um trabalho de tanta genialidade que nem ele conseguiu. Então, mas aí, só voltando pro Hamilton e Jefferson, ele falou que ele preferia apoiar o Jefferson, porque o Jefferson, pelo menos, todo mundo sabia o que ele defendia, enquanto Aaron Burr era uma incógnita. Então, nesse plot twist, o Hamilton fez com que o Jefferson virasse presidente, e o Jefferson virou presidente e implementou várias coisas que também mudaram os Estados Unidos, como a aquisição da Louisiana, tudo que é parte... Ô, Sérgio, por favor, vamos voltar pro Hamilton. É verdade, volta. É que eu também li a biografia do Thomas Jefferson. Mas volta. O que aconteceu com o Hamilton depois? Contou a história americana aqui. Qual é o fim da história? Do Hamilton. Por favor. Essa que a gente quer. Vão 48 presidentes que você vai falar dos Estados Unidos.
o Thomas Jefferson virou presidente, o Aaron Burr, que era um antigo amigo, não. Depois ele tentou ser governador de Nova York, e o Hamilton escreveu coisas contra ele de novo. E aí esse Aaron Burr se sentiu ofendido e pediu um duelo pro Hamilton. Não, duelo de novo. Os caras gostam de duelo. E aí o Hamilton escreveu uma carta extensa para ele, enumerando todas as comunicações, dizendo que ele só fez observações neutras, que nunca ofendeu diretamente ele, portanto ele não ia pedir desculpa. Então ele aceitou o duelo. É que assim, o duelo funcionava da seguinte maneira. Quando você rejeitava, dá desculpas que eram pedidas. Fala, você me ofendeu, pede desculpa. Fala, não, porque eu não te ofendi. Então resolve na bala. Era lógica. Que tinha Muito lógico. Provavelmente ia estar morto se eu fizesse época. Cara, pra gente é difícil entender, mas naquela época o conceito de honra, de que o Deus ia ajudar quem tava certo. Tem aquele bagulho japonês de cortar a cabeça lá, perde sua honra. Não tem o Sokupu, como que é o nome? Seppuku. Como é que é o outro? Haraki. Vai por essa vibe aí. Mas enfim, voltando ao Hamilton, ele aceitou o duelo. E curiosamente, foi no mesmo lugar que o filho dele tinha duelado. Não. E o Hamilton morreu. Ai, meu Deus. Ai. Aí tem uma controvérsia muito, muito grande aí de quem atirou primeiro, se ele foi pra matar ou não. Muitos dizem que o Hamilton atirou pra cima, enquanto que esse amigo inimigo dele atirou pra matar. Esse é um debate. Pro duelo, ó, não atire pra cima. Não, mas peraí, mais contexto pro duelo. Era muito comum você atirar pra cima. Porque era uma maneira de você não perder a sua honra, você aceitou o duelo, mas você chega num ponto em você diz que não vale a pena arriscar a vida. Então você declara a paz. Atirar pra cima era levantar a bandeira branca. Falar, eu não vou pedir desculpa, mas tampouco vou atirar em você. Eu não te odeio tanto assim. Algo nesse sentido. E ele instruiu o filho dele a atirar pra cima, mas o outro oponente não fez o mesmo. E nesse caso, o Hamilton, o registro é de que ele tinha toda a intenção de atirar pra cima. Que ele era uma pessoa... Só pensa, ele desenvolveu todo o sistema norte-americano, ele era um advogado já, pulei essa parte. Ele eventualmente concluiu os estudos de advocacia e virou advogado pro resto da vida. Ele era uma pessoa inteligente, em todas as maneiras você pode definir isso. Então ele não ia matar, principalmente depois de ter perdido um filho, ele sabia o efeito que ia ter na família dele, principalmente na esposa, né, que já tinha um trauma, vai ter outro. Ele só não previa que, o inimigo dele nem ia fazer o mesmo. Então, de novo, vá pro duelo, não atira pra cima, não confia no outro cara. Mas assim, aí que você tem, mas é a sua escolha, voltando lá pro Marco Aurelius da estoicidade. Eu sei, eu tô brincando. Por favor! Ele morreu, mas sabe o que aconteceu com o Aaron Burr depois que ele matou o Hamilton? Acabou a carreira, ninguém mais ouviu falar dele. Ele desertou pro interior dos Estados Unidos e foi vilinificado na história americana. Ele hoje é conhecido como o cara que matou o Hamilton, nada mais. Então, aí você tem que tirar suas próprias conclusões do efeito de atirar pra cima. Mas historicamente a conclusão é essa. O Hamilton morreu com 52 anos, se não me engano. Um pouco menos, 49. Foi o único dos fundadores dos Founding Fathers que não viveu até 70, 80. E foi em razão disso. Desse duelo, dessa honra, dessa briguinha. Mas, deixou esse histórico aí fenomenal de estatista. Outros não tão fenomenais de escândalos. Faz parte. Mas de novo, só eu falei que ele encarnava um pouco do sonho americano. Ele era um Zé Ninguém numa ilha no Caribe que foi para os Estados Unidos, fez sua própria sorte, própria riqueza, consolidou a nação e morreu com tiro, como os americanos gostam, né? Com arma. Outra tradição boa aí. Enfim, essa é a história do Hamilton. Hoje, se vocês pegarem uma nota de $10, tá a cara dele nessa nota aí.
Então, a gente aqui, ó, tô começando mais uma tradição. O Benjamin Franklin, que foi outro que eu falei, tá na nota de 100. O Hamilton tá na nota de 10. Who's next? Eventualmente ele vai passar por todos os presidentes. Eventualmente, ouvinte, você que tem muitos dólares na carteira aí, ó. Primeiro lugar, usa um pouco desses dólares lá no padrinho.com / Veja Bem Podcast. Compartilha com a gente essas verdinhas aí. Precisamos do apoio. Senão eu vou desafiar todos os ouvintes pro duelo. Todos contra mim ao mesmo tempo. Isso aí. Porque assim, ó, John Wick. Vocês vão tudo atirar pro alto, eu vou atirar em vocês. Falando em curiosidade, ó, nosso custo, ouvintes, de servidores está nos Estados Unidos, viu? A gente paga em dólar. Pior. Então, já temos muitos padrinhos, quer dizer, temos alguns padrinhos, vou falar muitos, nunca é demais. Um agradecimento genuíno a todos vocês. Mas padrinhos que não são padrinhos ainda, estamos te esperando. Várias vantagens. Padrinhos que não são padrinhos ainda. Eu sou um cara otimista. Não é que você nunca vai ser, que você não é ainda. Ah, tá. Considerem lá, é um pacote de Doritos. E bom, Alexander Hamilton é isso, eu só vou finalizar com a recomendação desse musical aí. Que Eu queria finalizar, eu contei, já sei 5 vezes já. Agora, a real finalização. Quem achou essa história interessante, quiser escutar ela no ritmo de hip hop, o musical Hamilton, tá no link das referências, vejam com a legenda. E bom, com inglês, se não souber inglês ainda, escuta o episódio anterior. Idiomas, você vai entender por que você vai ter que começar. Isso, e usa esse musical como uma ferramenta para aprender. Falei, música não é a melhor referência, mas como ele tá contando uma história mais do que só fazendo rima, dá bastante caldo pra sopa. Nossa senhora, Nossa! Vai, chega, chega! Corta ele, William, corta ele. Bom, ouvintes, agora sim, para finalizado, o William vai compartilhar. Quem que você viu de quem, William? Bom, eu pesquisei sobre um carinha aí que alguns devem conhecer, Thomas Leo Clancy Jr., mais conhecido como Tom Clancy. Já deve ter ouvido falar sobre ele, seja pelos jogos que foram baseados nas obras dele, ou pelos filmes, ou pelos livros em si mesmo. Prometo não enrolar tanto quanto César. Enrolei, eu só fui detalhista no meu relato. Sabe prometo não me estender. O que eu gravei? Pirata, pulou a cerca, fio morto e atirou pro alto. Morreu com tiro na barriga. Isso aí, Pedro. Certinho. Tá na nota de $10, não esqueça disso. Tá na nota de $10. Vamos lá. Bom, o Tom Clancy também é americano. Ele nasceu em Maryland, né, em 1947. Ele nasceu no Maryland? Maryland. Voltamos para os Estados Unidos? É de Excalibur. Maryland. Eu tô ligado. Bom, falando em Estados Unidos, vocês sabiam que o estado de Maryland... Cala a boca, Chega dos Estados Unidos de você. Só escuta agora. Vai. Bom, mas enfim. Acho que ele sempre teve meio que uma paixão pela escrita, pela literatura, tanto que ele se graduou em literatura inglesa, acho que em 1960. E foi nesse período também que ele estava na universidade que surgiu uma paixão que ele tem pelo militarismo, pelo militar. Né? Ele inclusive tentou entrar no exército, na época, ele estava na faculdade, mas ele não conseguiu porque ele tinha um alto grau de miopia. Então, tipo, esse sonho dele acabou, de certa forma, tipo, acabou com o sonho dele, mas no fim foi melhor. Tipo, aí depois que ele saiu da faculdade, o primeiro trabalho dele não teve nada a ver com literatura, que ele trabalhou, na verdade, numa corretora de seguros, que é engraçado porque a corretora de seguros era se não me engano, avô, o pai da mulher dele, a ex-mulher dele, né, no caso. E anos depois, acho que 2 anos, não, em 1998, ele comprou essa empresa. Depois que eu já tinha separado da mulher, ele comprou a empresa do avô dela pra ele. E foi quando ele comprou essa empresa que ele, digamos que agora que ele era chefe, ele tinha tempo pra escrever, pra fazer o que ele realmente queria. E aí foi em 84 que ele escreveu o primeiro romance dele, primeiro romance militar no caso, que é A Caçada ao Outubro Vermelho.
quem não conhece o livro talvez já tenha ouvido falar do filme, que é estrelado com o Sean Connery e o Alec Baldwin, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que, inclusive, bom filme. Não sei se algum de vocês já chegaram a ver. Defina bom. Ah, lá vem. Weekend Sai Attack. Você volta lá no episódio que a gente gravou sobre o que define, como é que é? O que faz um filme bom. Boa, Ilha. Aí você vai Perfeita a saber. resposta. Enfim, e acho que 2 anos depois que ele escreveu o livro foi publicado oficialmente, e logo de cara ele ficou entre os melhores do New York Times, né? E uma coisa que ajudou muito ele a ficar famoso, o livro dele principalmente ficar famoso, é que reza a lenda, realmente o presidente na época, o Reagan, ele leu o livro, reza a lenda que ele ganhou de presente de Natal, um negócio assim. E ele Você tá gostou falando de muito. presidente americano ou é impressão minha? Não. Por que eu fui falar? Enfim, ele ganhou o livro e ele gostou muito. Porque, bom, pra quem não sabe, um resumo, a Caçada Vermelha, e dado a época também, que era a época de Guerra Fria, conta a história de um submarino meio stealth, que é feito pelos russos. E os americanos descobrem isso e tem um agente da CIA, Jack Ryan, que o Jack Ryan tá presente em quase todas as histórias do Tom Clancy. Ele vai até esse navio porque na verdade ele descobre que ele tá tentando desertar e não atacar os Estados Unidos. Uhum. E aí tem toda essa trama política por trás e o legal é que o governo, dizem que foi o FBI, mas isso nunca foi confirmado na verdade, que o governo chegou depois que o livro foi lançado, aí atrás do Tom Clancy, porque muitos dos detalhes que tem no livro, muitas das informações que ele passa no livro, são coisas que, tipo, geralmente só quem é militar sabe. Principalmente porque tinha muita informação e detalhes técnicos de coisas de submarinos russos. Louco. E, tipo, reza a lenda que foi o FBI que foi falar com ele, não sei o quê. Mas o que tem oficialmente é que realmente, quando ele foi na Casa Branca, o comandante da Marinha encontrou ele, né? Pra falar sobre o livro, etc. E falou como que ele conseguiu isso, quem é a sua fonte. Mas no final, na verdade, só era algo que, tipo, ele tinha realmente essa paixão por essa coisa militar. E ele pesquisou tudo em arquivos públicos. Tudo que ele aprendeu em arquivos públicos que ele lia. E criou a história. E esse comandante, inclusive, ficou preocupado que o livro, quando o livro começou a ficar muito famoso, porque ele tinha medo de que quando a União Soviética lesse aquilo, eles fossem achar que, tipo, havia algum espião Não. dentro algum espião americano. O cara gerando um infiltrado, conflito. Por causa do tamanho de detalhes que tinha no livro dele, né? E, bom, obviamente que depois disso aí descarrilhou, né? Ele começou começou a escrever vários livros sempre no mesmo tema. Tanto que dizem que ele é meio que o pai do... Como é que eles falam? Espionagem. Pai da espionagem. Não, era o pai do gênero technical thriller, que eu nem sabia que tinha um nome pra isso. Que é essa coisa que é um híbrido literário de ação com aventura militar e com política. Tipo o Inimigo do Estado lá do Will Smith. Se fosse música, chamaria dubstep. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Eu achei que ele era pirata também. Não, supera o pirata. Será que ele já viu a Água-Neve? Talvez ele seja pirata. Água-neve deve ter visto. Tinha água-neve nos livros dele. Você vai falar do Splinter Cell, William? Vou chegar lá, calma. Você conhece, né? Isso você conhece. Mas enfim, ele começou a escrever o livro. O segundo livro dele foi o Red Storm Ring também, que também era nesse ambiente de Guerra Fria. E mostrava projetava um cenário no livro de como seria uma guerra, uma terceira guerra mundial, no caso, com a Rússia contra os Estados Unidos. Depois veio os Jogos Patrióticos, que também tem filme, se não me engano tem um filme com Harrison Ford. Não tão bom quanto o primeiro, mas enfim. E, bom, nos anos seguintes ele continuou escrevendo vários livros. E acho que um dos mais famosos dele é esse universo do Jack Ryan, que... Tipo, tem vários livros que são com esse mesmo personagem, ou às vezes o personagem não é o foco principal, mas ele tá ali na história. E também o Rainbow Six é muito famoso, e tem uma trilogia que ele fez, Power Plays, que chama, se não me engano, que também foi bem aclamada pela crítica e por público, né? Todo mundo adorava os livros dele. E, pô, ele é uma grande influência até hoje em dia para vários escritores. Mas aí, tipo, vem o que... Quando... eu não conhecia ele pelos livros dele. Eu conhecia ele por causa dos jogos, na verdade.
que tem muitos jogos que recebem o nome dele porque são baseados nos seus livros. E isso começou em 96, quando, tipo, depois que ele fez os primeiros livros, uma empresa de game fez 3 jogos baseados nos livros dele. E eu acho que ele gostou da coisa e ele acabou criando a sua própria produtora de games. Ele criou a Red Storm, que tinha o intuito de fazer jogos baseados nos seus livros, né? De espionagem, etc. Tanto que foi quando eles lançaram o primeiro Rainbow Six, baseado no livro também, que foi, na época foi um marco pro FPS, que é o tiro em primeira pessoa, no caso. Porque enquanto todos os jogos são que nem Call of Duty da vida, que você sai atirando pra lá e pra cá, esse Rainbow Six, quando ele lançou, ele tinha uma pegada muito mais tática. Você tinha que, tipo, não era só sair atirando nem nada, era mais como funcionam os livros dele também. E tinha uma narrativa melhor, né? E, bom, aí um ano depois ele lançou, teve continuações do Rayman, ele lançou acho que o 2, se eu não me engano. E mais 3 jogos baseados em outro livro dele, mas não fizeram tanto sucesso quanto, né? Bom, enfim, aí depois acho que em 2000, essa empresa dele, a Red Storm, foi comprada pela francesa Ubisoft. Quem conhece o mundo dos games sabe quem que é. Aí já. César deve conhecer também, porque a Ubisoft tá muito com a Nintendo agora, né, César? Sim. Melhor videogame que existe, viu, ouvintes? Uhum. Bom, enfim, aí depois que a Ubisoft comprou a Red Storm, ele passou a agir como consultor para a Ubisoft. Aí todos os jogos e séries de games que vieram depois, como o próprio Rainbow Six, Ghost Recon, tem um que é de simulação de jato também, acho que é Hawks o nome, e Splinter Cell, foram todos baseados, tipo, como é que eles falam, tendo um endosamento dele, ele que estava junto na criação desses jogos. Ele escreve livro ainda ou agora é só consultor de games? Não, agora ele tá morto. Perdi esse detalhe. Não, mas ele... Inclusive, depois da morte dele, ainda lançou mais um livro. Não lembro o nome agora. Mas teve mais 1 ou 2 livros que estavam pra lançar depois que ele morreu. Ele morreu num duelo? E aí que tá, ele... Oi? Ele morreu num duelo? Não. Eu não ia aguentar mais um morrendo em duelo nesse episódio, não. Mas ele morreu em 2013. Ele morreu pros piratas. Ele morreu em 2013, aos 66 anos, se não me engano. E uma coisa estranha é porque, tipo, não revelaram a causa da morte dele. Não revelaram, tipo, qual doença, o que foi que matou ele. Então esse é meio que não sei se faz parte dessa vida de mistério que ele gosta, mas não foi revelado do que ele morreu. Ele era um espião russo. Né, certeza. Espião russo matou ele. Mas enfim, mesmo depois da sua morte, tipo, a influência dele é óbvia. Tipo, vários outros autores, por exemplo, uma coisa que ele tinha bastante, que ele fazia nos livros deles, que nem no primeiro, do Caçado ao Outubro Vermelho, que ele começa me lembrou muito o Dan Brown fez no como é que é aquele? Impacto Profundo. Impacto Profundo o nome? Qual? Ponto de Impacto. De tecnologia? De alienígenas? É isso, Ponto de Impacto, não é? Então, sim. Que ele, tipo, ele mostra uma situação no começo do livro que aparentemente não tem, tipo, você não vê uma ligação com o resto, com o decorrer da história ali. Mas depois, mais pra frente na história, você vê que aquilo tem uma certa importância. Ele gostava de brincar com essa ligação. Ele era muito, muito detalhista. Tanto que eu não lembro se foi o Caçada Vermelha ou foi o Jogos Perigosos, depois o outro livro dele. Mas ele teve que retirar mais de 100 páginas do livro, porque ele era muito detalhista, principalmente quando tinha em questão das coisas militares e como as coisas funcionavam. Então sempre que ele mandava o livro pra editora, eles voltavam para ele fazer várias correções, diminuir várias coisas. Tipo, tem gente que reclama que o Tolkien detalhava coisa demais no Senhor dos Anéis. O Tom Clancy que era pior. Cara, Senhor dos Anéis. Eu também não gosto de gente ficar detalhando muito história, não, cara. Não, né, César? Imagino que não. Só uma coisa. Por isso que eu resumi a vida do Anéis, Hamilton. Mas a parte lá do Tom Bombadil, meu Deus do céu. É difícil. E uma coisa que eu não sabia sobre ele, mas eu estava lendo na verdade eu estava vendo uma entrevista com ele, e foi o que me fez... O que foi? Você quer que eu pare de falar também? Não. Que foi uma coisa, na verdade, que eu achei
eu achei interessante porque ele tava falando que muitos autores, o cara que tá entrevistando ele, inclusive, fala isso. Quando vai escrever a sua história, alguma coisa, eles tendem a ter um storyline do que eles vão fazer. Aonde eles querem chegar com a história, várias anotações, etc. O diretor de Lost não tinha isso, não. Ele sabia onde começar, só. E, tipo, só que o Tom Clancy falou que ele não fazia isso. Que geralmente ele tinha uma ideia da onde ele queria chegar com a história, como ele iria começar e o meio, mas ele não fazia um storyline. Então, muitas manhãs ele acordava pra escrever e ele simplesmente escrevia. Ele, inclusive, fala na entrevista, ele fala que se você conhece o seu personagem, você não precisa pensar por você. Tipo, você pensa no o que o personagem iria fazer nesse cenário, etc. E nisso a história ia desenrolando. E era fã do Chico Xavier? Nossa senhora. Ah, meu Deus. As piadas do César. E o autor até fala, tipo... O autor não, o entrevistador, no caso. Ele fala que, tipo, como que ele conseguia fazer isso, porque as histórias dele são pra quem gosta de detalhes, principalmente, vai gostar bastante dos livros dele, porque, como eu falei, né, gosta de detalhar bastante as coisas, e às vezes uma coisa que você acha insignificante ali tem uma grande importância na história mais pra frente, e eles sempre conseguem encaixar, ou pelo menos conseguia bastante no começo da carreira, dizem que os últimos livros dele ele deu uma desleixada, mas, enfim... como que ele conseguia encaixar as coisas tão perfeitamente, sendo que ele não tinha uma storyline nem nada. E é engraçado que ele vira pro cara e ele só falou, tipo... Fala, cara, eu não sei. Eu não sei como eu faço. Esse é o meu trabalho, eu simplesmente faço. É mais fácil eu fazer do que eu tentar explicar pra você qual que é o processo, pelo que eu passo, não sei o quê. E tem muita gente que, tipo, considera ele realmente um dos maiores escritores do último século. Peraí, do gênero ou escritores no geral? Tipo, não, considera ele um dos grandes escritores de um modo geral, principalmente nesse gênero que ele meio que criou, né, desse... Dubstep. Como é que eu falei? Technical... isso aí mesmo. Technical thriller. Tanto que você vê a influência dele no próprio Dan Brown, que eu falei, dá pra você ver. Vários filmes, é que nem pra quem gosta de série aí, Homeland, ou 24 Horas. 24 Horas principalmente... se não me engano, o criador já falou abertamente que é muito baseado no Jack Ryan. Na verdade, é uma mistura do Jack Ryan com... Jack Bauer, olha o nome do cara. Jack Bauer. É uma mistura do Jack Ryan com outro personagem dos livros do Tom Clancy, que é o John alguma coisa, não lembro o nome dele. No caso, o outro era mais de campo, enquanto o Jack Ryan era mais... Ele é analista, na verdade, né? E isso é uma coisa também diferente das histórias dele, e que teve um filme que adaptou de forma péssima, porque o personagem Jack Ryan, ele é um analista da CIA. Ele não é um agente de campo. Que nem teve um outro filme que saiu um tempo atrás. Detalhes, Jack hein? Ryan. Hã? Tá bom já. Bom, né? Gostoso, né? Ficar sentado, né? Bom, mas enfim. Você vê a influência dele até hoje em várias coisas. E eu acho que um dos maiores motivos que eu... Obviamente que eu conheci ele foi por causa dos games. Mas quando eu parei pra tipo, ver mais a fundo a importância dele, a influência que ele tem até hoje, e mesmo após a morte dele, tem vários escritores que, na verdade, desse gênero, que meio que só existem agora porque ele começou dessa forma. Além das influências com séries, filmes e etc. E tem uma coisa que eu falei uma vez Na verdade, acho que a gente nunca chegou a lançar... A gente lançou esse episódio? Não lembro. Que a gente fala, que eu falei que eu gosto daquela frase do Gladiador, que o Pedro tava falando mais cedo, que é do que eu faço vida com a eternidade, não sei se que eu tinha essa ideia de, tipo, ter algo que mudaram meio sua que... vida. É isso, exatamente. Exato. E, tipo, ele é um exemplo disso, porque, beleza, tipo, por mais que ele esteja morto agora, a influência dele vai existir por muitos tempos. Dependendo da Ubisoft pra sempre também, né? Porque lança jogo a cada 3 meses. E nos livros, nas séries, tipo, um gênero inteiro meio que só existe por causa dele. Tem um outro fato que quando teve o ataque ao 11 de setembro, teve vários canais de TV que foram atrás dele, porque um dos livros dele
relatava um ataque de acho que era um japonês, um personagem, alguma coisa assim, que jogou um avião contra a Casa Branca. Matou o presidente. Senhora! E quando teve o 9/11, ele foi, tipo, fez várias entrevistas, etc. E foi, inclusive, você vai gostar dele, Pedro. Foi, inclusive, numa dessas entrevistas que ele falou que ele acha que o ataque do 9/11 foi culpa do governo, não tipo que o governo causou, mas por causa da onda liberal que tava crescendo, o liberalismo. Tirou a força da CIA e não sei o que, e por isso que aconteceu o que aconteceu. Acharam livros dele lá no quartinho do Bin Laden quando eles Não. pegaram Olha que bom que você falou do Bin Laden, lembrei de mais uma coisa. Meu Deus, César, para! Tem aquele filme A Hora Mais Escura lá, que Sim. quando eles marcam. Não sei se vocês lembram, mas tem tipo, quando eles estão. O modo que eles descobrem onde o Bin Laden tá, que eles veem que tem aquela. Tipo, como ele não faz ligação nem nada, sempre tem alguém que vai até a casa e fala, tem um molequinho que vai na casa pra conversar, aí encontra alguém na rua e esse alguém liga pra não sei aonde, não sei o quê. Tipo, é toda uma cadeia, uma rede, até chegar realmente na informação, né? E isso, tipo, a forma que isso acontece, a forma que eles pegaram o Bin Laden, é exatamente uma forma que pega, que quando tem um dos livros dele, tem uma coisa idêntica, que eles estão procurando um terrorista, e acontece da mesma forma, eles descobrem que o terrorista tá através dessa rede, assim. E o jeito que ele detalha o negócio é bem parecido como aconteceu no real com o Bin Laden, obviamente, anos depois. Tá? Bom, ouvintes, se vocês estão vivos ainda, não foram duelar com vocês mesmos. Esperamos que vocês tenham aprendido suficiente sobre essas 3 vidas que relatamos. O Marcos Aurélio se apagou no meio das suas. eu lembro que o Marco Aurélio escreveu um livro de meditações. A gente precisa fazer. Não era o cara do... enfim. Não é o cara do dicionário, Pedro? Que dicionário? Não. Ó, vamos focar. Bom, o ponto aqui era ver um pouco dessas influências, independente se quem falou mais ou falou menos. Todos os nossos relatos aqui, você vê o efeito que tiveram ao longo do tempo, até a curiosidade. O Marcos Aurelius do Pedro influenciou o pensamento do Hamilton nos Estados Unidos, o qual tá na cara do bilhete de $10 que o Tom Clancy usou para publicar o primeiro livro. Então... Morreu no duelo. E todos morreram no duelo. Além da potencial reflexão e inspiração que essas pessoas podem oferecer, fica a reflexão aí também da conectividade, que é algo que eu vejo, pelo menos nos últimos VB+, nos VBs, que estamos explorando um pouco mais, como que os conceitos se interligam e é tudo parte de uma teia de aranha, que é do Tom Clancy também, viu? Quem não sabia. Meu Deus. A coisa mais aleatória do Tom Clancy é que ele tem um time de beisebol. O time de beisebol da cidade dele, do Maryland, é dele. Sério? Tô louco. Quem tem muito dinheiro tem coisas aleatórias, né? Porra, mano. Time de beisebol. Mas bom, é isso, ouvintes. Obrigado pela atenção, pela paciência nesse caso. E atire pro alto. Não atire pro alto. Não atire pro alto. É isso. Até a próxima. Obrigado. Falou.